Mas nós vamos continuar, meus irmãos, nossa caminhada em Colossenses capítulo 3, versículos 15 e 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Querido Pai, diante da Tua palavra e do Teu Espírito, nós nos colocamos rogando que o Senhor tome conta de nossas mentes, de nossos corações, que Tu nos reveles a pessoa do Teu Filho, que o Senhor nos dê a condição de poder falar aquilo que Tu queres, poder ouvir aquilo que Tu tens como objetivo para cada um de nós. E que em todas as coisas o Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Porque nós oramos no nome dEle. Amém. Nós temos falado domingo passado sobre essa questão, sede agradecidos. Vimos algumas questões de que o ser humano não é agradecido, não é grato. É um ser murmurador, crítico, insatisfeito. Tem muitas histórias que mostram isto. Nós contamos algumas delas, o fato de que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. William Spencer salvou 17 pessoas num naufrágio no lago Michigan, e nenhum em toda a vida veio dizer obrigado, querido irmão. A gratidão é muito rara. Nós somos muito mais pródigos em palavras de cobrança, de exigência. Não fizeram isso para mim. Quando a gente chega num hotel que não está de acordo com aquela expectativa, tem cama, tem toalha, tem isso, mas não está naquele jeito. Nós, em vez de agradecer a cama que tem para dormir, não, já a boca reclamando. A comida, quando não está dentro do tempero, é aquele negócio, aquela crítica, tem o que comer e fica brigando porque foi um pouquinho de mais de sal, um pouquinho menos. Ô, você está aí, que coisa linda. Saudade de você, Marcão. Que bom. Então nós estamos assim vendo o seguinte, que a gratidão tem que ser tratada. E é uma obra de Cristo. É uma obra de Cristo em nós. Ser cristão e não ser agradecido, tem alguma coisa errada. Certo? Ser um cristão e não ser agradecido, tem alguma coisa que está errada. Mas eu falando agradecido, eu não estou falando simplesmente uma pessoa que diz muito obrigado. Porque às vezes muito obrigado é educação. Uma mulher fazia compras numa feira livre e o feirante deu uma laranja para a sua filha. Então a mulher querendo demonstrar ao feirante que ela havia ensinado bem a sua filha a ser educada e os seus filhos bem educados, uma mulher bem vestida e tudo. Ela disse para a filhinha assim: como é que se diz, minha filha?
E ela respondeu para o feirante: descasca essa laranja. Então, é interessante que nem, como é que se diz, o ser humano não sabe dizer muito obrigado. Muitas pessoas agradecem, mas não agradecem de coração. Agradecem formalmente. É bom que seja assim, educado, que seja uma pessoa cortês. Isso é bonito. Mas a gratidão vai além disto. Vai além dessa formalidade. É um coração grato. A minha sogra, ela gostava de dizer uma coisa que é assim: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Quando você faz um benefício a alguém, espere que aquela pessoa vai jogar os pés um dia em você. E é muito comum você encontrar isto. Você vai encontrar pessoas ingratas. Você faz um benefício para ele, arruma as coisas e ele depois joga os dois pés. E um dia eu conversando com um professor, quando fazendo um curso lá na faculdade, eu contei essa história. Eu perguntei a um professor de psicologia, ele disse: por que, professor, a pessoa é ingrata? Ele disse: ele quer derrubar a escada que o levou lá em cima. Então ele fez mais ou menos isso. Você não poderá chegar lá em cima, no topo, sem uma escada. E aquela escada vai denunciar que alguém colocou para você. Então, quando ele chega lá em cima, para que ele mostre que ele se fez a si mesmo, ele empurra a escada e derruba quem colocou a escada, para ele se sentir autossuficiente. Eu cheguei aqui por mim mesmo. Mas ninguém é o que é por si só. Nós temos verdadeiros gigantes na nossa história. Desde pais, professores, amigos, pessoas que estão ligadas e que nos deram chances, e que nos deram a mão, e que nos ajudaram. Quantas pessoas na sua vida você teve para chegar aonde você chegou? E ser ingrato é uma coisa terrível. Um rabino foi à barbearia, depois de cortar o seu cabelo, ele preparou-se para pagar o barbeiro, e lhe disse o seguinte: rabino, eu não cobro do clero por corte de cabelo. Então o rabino foi embora e na manhã seguinte o barbeiro achou um pão de centeio judeu na frente da barbearia. Alguns dias depois, um padre foi cortar um cabelo na mesma barbearia. Quando ele foi pagar, o barbeiro disse: não, padre, eu não cobro do clero o corte do cabelo. Então, na manhã seguinte, ele achou uma garrafa de vinho da melhor qualidade na porta da barbearia. Passado alguns dias, um pastor também foi cortar o seu cabelo. Na hora de pagar, o barbeiro disse: não, pastor, eu não cobro do clero por corte de cabelo. Então, na manhã seguinte, o barbeiro achou outros 15 pastores na frente da barbearia, prontos para cortar o cabelo. Esse foi um amigo que me mandou essa história. Ele diz: nós não somos muito gratos. Nós queremos explorar as pessoas. Nós não temos essa condição. Quando você encontrar uma pessoa que chega para você e diz assim: que bom que eu achei você. Pode saber que ele está querendo lhe explorar em alguma coisa. Pode ter certeza que não foi bom porque encontrou você. É porque ele está precisando de você e ele está... E muitas pessoas não são gratas de verdade.
Vamos abrir nossa Bíblia, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, quando Paulo, depois de fazer sua introdução da carta aos Romanos, e ele falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que o Evangelho se manifesta de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele começa no versículo 18 até o verso 21, fazendo uma exposição porque Deus fica indignado com as pessoas de um modo geral. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha que coisa mais interessante. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos na criação. Você não pode olhar para uma árvore e dizer, você pode dizer isto, mas olha, é muita loucura admitir que esta árvore é fruto de uma explosão, de uma evolução qualquer, sem uma mente inteligente por trás. Essas teorias, preste bem atenção no que eu estou falando, teorias que foram desenvolvidas, não propriamente por Darwin, mas por Spencer, criando determinados aspectos que nega o design inteligente, que nega uma competência racional, uma cabeça que tenha condição de ser pessoal. Isto é simplesmente uma guerra anti-Deus, da teomania humana. Eu não posso admitir que o outro seja Deus se eu não for Deus também. Foi assim que Nietzsche procurou colocar no seu Assim falava Zaratustra, entre a conversa do homem feíssimo e Zaratustra. Ele diz, como eu posso admitir a existência de Deus se eu não for Deus também? É a criatura querendo ser Deus e explicar esse universo. Agora, esse universo tem ordem demais para ser fruto de um Big Bang, de um sistema aleatório, de uma evolução de um caldo dos mares primitivos. É muita ordem, é muita inteligência. Eu chegar no meio de uma mata amazônica, encontrar um relógio deste, numa região onde nunca passou gente. Eu encontrar um relógio como esse, eu não posso dizer que esse relógio foi fruto de uma evolução casual, porque ele tem ordem demais para minha mente admitir que isto aqui é acaso. Não, alguém passou ali e perdeu esse relógio, as enchentes trouxeram aquele relógio para ali, alguma coisa, algum fenômeno, porque
Não é possível você que tenha alguma lógica dizer que isto tudo neste universo é fruto do acaso. A ira de Deus se revela contra toda esta presunção humana, que pretende dizer assim, isto aqui foi assim, assim, como se fosse, sem uma mente. Aí um destes ateus chegou para mim e disse, e como é que você explica Deus? Eu disse, se eu pudesse explicar Deus, eu seria Ele. Como é que o finito pode explicar o infinito? Como é que o relativo pode explicar o absoluto? Se nós não conseguimos nem explicar a natureza, que segundo este universo que tem 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas, não consegue explicar um universo que diz que é finito, vai entender o infinito. É impossível. Mas Aristóteles já havia falado lá atrás do motor primeiro, da causa não causada. E ele fez uma pequena questão dizendo o seguinte, se nós não partirmos de um princípio inexplicável, uma causa não causada, se é causa, tem que ser causada. Mas se não é uma causa não causada, é a causa causadora. E se a causa é causadora, ele não pode ser criatura, tem que ser criador. E ele tem que ser admitido, pelo menos pela lógica. Porque senão você vai ficar igual o cachorro que corre atrás do rabo. Você não sai do lugar. Então há um princípio. E dentro deste princípio inexplicável, há uma lógica, e eu me quedo. E quando eu estou no Piauí, que aquele céu está completamente livre de nuvens, e que a umidade relativa do ar do mês de julho é muito baixa, eu fico olhando para o céu e querendo enfiar o dedo num lugar que não tem uma estrela. Aí eu digo, meu Deus, ô Javé, Adonai, ô El Shaddai. E aí você sabe por que a língua estranha aparece? Porque nós não temos palavra para descrever a grandeza de Deus. E na hora da adoração, você tem que dizer algo que as suas palavras não sabem explicar. E Deus diz, a ira de Deus se manifesta contra toda essa gente, que tendo o conhecimento de Deus, através da sua criação, não lhe deram graças. O homem é um bicho ingrato. Eu olho para os passarinhos, para o sabiá, que de manhã cedo me acorda lá, cantando, e ele passa o dia todo buscando a comidinha que Deus já providenciou através de toda a sua criação, e chega à tarde e ele volta a cantar. Ele canta, o sabiá normalmente canta de manhã, ao meio-dia, à tarde e no final da noite, ele canta. O homem acorda reclamando, ao meio-dia come sem orar, à tarde reclama um pouco mais, depois da noite ele vai assistir jornal, televisão, que só dá coisa, notícia ruim, e no fim da noite vai dormir brigado com a mulher ou com outros amigos, e não agradece nada, e é tudo assim uma vida sem sentido. Ingratidão. Ingratidão. E não há jeito de você fazer a coisa melhorar um pouco. Quando aquele açougueiro viu o cachorro entrando em seu açougue, logo o espantou para fora. Mas em seguida o cachorro voltou. Ao ir espantá-lo novamente, notou que ele trazia na boca um bilhete.
Chamou o cachorro, pegou o bilhete e dizia: por favor, envie 12 salsichas e 1 quilo de carneiro. Obrigado. Junto com o bilhete havia dinheiro suficiente para pagar o pedido. O açougueiro pegou o dinheiro, pôs as salsichas e o carneiro em uma sacola e colocou-a na boca do cachorro, imaginando que o animal iria comer toda a carne imediatamente. Mas isso não aconteceu. Impressionado, o açougueiro resolveu segui-lo. O bicho desceu a rua até o cruzamento, depositou a sacola no chão, pulou, apertou o botão para fechar o sinal, esperou pacientemente que o sinal se fechasse, pegou a carne, atravessou a rua, indo a uma parada de ônibus. Ficou parado no ponto de ônibus, o cão sentou-se no banco e ficou esperando. Quando o ônibus chegou, o cachorro foi até a frente para conferir o número e voltou para o seu lugar. Outro ônibus chegou, ele tornou a olhar, certificou-se de que era o ônibus certo e entrou. O açougueiro, sem poder acreditar no que estava vendo, também embarcou no mesmo ônibus. A certa altura, o cachorro se levantou, ficou em pé sobre as 2 patas traseiras e com as patas dianteiras apertou o botão para saltar. Tudo isso com as compras ainda na boca. Ao descer do ônibus, caminhou pela calçada, parou adiante de uma casa modesta, pôs as compras no chão, abriu o portão, entrou, fechou o portão, foi até a porta da frente e ficou novamente em pé sobre as 2 patas traseiras e com a boca tentou girar a maçaneta, rodando, mas a porta estava chaveada. Visivelmente apreensivo, apertou a campainha. Um cara enorme abriu a porta e começou a espancar o cachorro. O açougueiro gritou com ele: pelo amor de Deus, homem, o que você está fazendo com esse animal? Esse cachorro é um gênio. Gênio! Esta é a 2ª vez na semana que esse desgraçado, esse estúpido esqueceu a chave. Meu pai, é uma historieta muito, mas basta um detalhe para a gente não saber agradecer. Fez tudo tão bem feito. Qual é a característica principal desse nosso tempo que nós estamos vivendo? Vamos ver o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo está escrevendo ao seu filho Timóteo. É a sua 2ª carta para ele. E ele está dizendo: sabe, porém, isto. O quê? Que os últimos tempos, os últimos dias, sobrevirão tempos muito difíceis, tempos agressivos, pois os homens serão. Aí ele começa a colocar uma série de
características egoístas. Mas o homem não sempre foi egoísta, sempre foi. Mas aqui a ideia é de uma enésima potência. É uma potencialização acima. Serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe o poder. Foge dessa gente! Foge! Está dizendo para fugir do ingrato? É. Ingrato. É uma pessoa de má companhia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu com um povo, uma mistura, um misto, uma miscigenação. Egito é uma figura de mundo. E o povo de Deus, que veio para o Egito na época da fome, alguns casaram com egípcias, ou vice-versa, alguns egípcios casaram-se com algumas hebreias. Vocês sabem que judeu só é judeu quando a mãe é judia. Se o pai for judeu, mas a mãe não for judia, não é judeu. A mãe é que determina se é judeu ou não judeu. E, porque, você sabe por causa de quê, né? Por causa de Ismael e Isaque. Judeu é filho de Sara. Quem dá determinação é Sara. E esses mistos eram filhos de pessoas cujas mães não eram, que essa turma era filha de pessoas que não era judia. Era um misto. É a miscigenação entre o egípcio e o judeu. Isto é a miscigenação do mundo com o povo de Deus. O mundo é o humanismo. O que é humano, este humanismo que é determinado pelas formas de Hermes Trismegisto. O Hermes, com o seu conhecimento, Trismegisto significa 3 vezes magister, 3 vezes professor, 3 vezes mestre, sabedoria, a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Esta sabedoria humanista, que vem lá de Samíramis, vocês sabem que a cruz foi... A primeira cruz que se tem notícia da história foi feita por Dona Samíramis, a mãe de Nimrod, e que é o símbolo da destruição de todo o processo de Deus, do povo de Deus. Porque de Nimrod, a mãe de Nimrod não, a mãe de Tamuz, a virgem que ia se casar com Nimrod. Porque de Nimrod vem toda a coisa de Calné, que é o lugar, a fortaleza de Anu. A fortaleza de Anu é a fortaleza da escuridão. Quando vocês chegarem lá na internet, vocês entrem lá e ponham assim, Calné.
pega Gênesis capítulo 10, versículo 10. Leia lá, Bárbara, vamos só. Não era para entrar nesse assunto não, mas já que chegou aí. Este Nimrod é filho de Cush. Cush é filho de Cão. Cão é filho de Noé. Parece que aqui tem uma coisa, a Bíblia não deixou muito clara, mas como os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e as filhas dos homens são as descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete, parece com toda a prova, evidentemente, de comportamento, que Cão casou-se com uma das filhas de Caim. E trouxe aquele humanismo, que é a religião do homem pelo homem. E ele teve vários filhos, Saptecá, Satar, vários filhos. Mas ele teve um que sai de fora, é chamado Nimrod. Este foi caçador de almas. Leia um pouquinho o verso 8. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Olha, presta atenção nessa expressão. Foi poderoso na terra e foi valente caçador diante do Senhor. O que ele caçava? Diante do Senhor. O que alguém caça diante do Senhor? O que alguém vai caçar diante do Senhor? Almas, vidas. Ele foi poderoso na terra. O que significa ser poderoso na terra? É este o problema nosso, que nós queremos ser poderosos. Isso faz parte do humanismo. Enquanto que o Filho de Deus, o Filho do homem, se tornou zero, se tornou um verme. O homem quer se tornar Deus, poderoso, arrogante. Ele não sabe agradecer a Deus. O que ele sabe é comandar, é mandar, é dar autorização. É a arrogância do pecado. Este Nimrod, ele não faz parte da genealogia de... Volta um pouquinho para trás, eu acho que é o versículo 6, quando fala de Cush. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Mizraim é que deu origem aos egípcios. Put é lá da região da Líbia. E aí depois de Canaã, que é da terra de Canaã. Os cananeus. Depois, vamos lá, os filhos de Cush. Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E para aí, e aí já entra dizendo, Cush gerou a Nimrod. Nimrod aparece ali, parece como um bicho fora do lugar. Porque se ele fazia parte daqueles 5, por que ele não foi dito lá? Ele é o 6º. E sempre guarde bem que 6 na Bíblia é o número do homem. É o número da arrogância humana. É o número daquele que quer ser o máximo. E esse Nimrod, veja bem, ele foi poderoso caçador diante de Deus. Caçador diante de Deus. O que ele caçava? É o que sempre Satanás caça. Caça vidas, caça almas. Mas preste atenção no verso 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. O que tem a ver isso aqui? O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí você tem que ir buscar os significados. O princípio do seu reino. Ele não disse assim,
Nimrod gerou Babilônia. Ele não diz. Diz, o princípio do seu reino é Babilônia. Babel. Babilônia. O que é Babel? Confusão. É Babel, confusão. É uma revolução confusa. É uma confusão. De que maneira? Erec. Acade. Erec significa lenta. É uma confusão lenta. Acade, sutil. Não. Erec, Acade, sutil, Calné. Ó, é uma revolução lenta, sutil, até Calné, até a fortaleza de Anu. Calné, que eu quero que você depois veja na internet. Calné. Fortaleza de Anu. O que é fortaleza de Anu? O que é Anu? Você diz, Anu é um passarinho preto. Pois é, aquele passarinho preto recebeu esse nome, Anu, por causa do deus Anu, o deus das trevas. O pai do humanismo. Lembra-se que quando Jesus estava indo para a cruz, Jesus disse assim, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E Pedro disse para ele o quê? Isto não, o senhor não vai morrer não. E Jesus disse, arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Quem não gosta, quem não quer a cruz como o elemento de libertação de si mesmo, é Satanás. É a turma de Calné, da fortaleza de Anu, da escuridão. Esse povo não tem gratidão. Ele não tem gratidão. Para eles qualquer coisa vale. Eles não têm nenhum espírito de gratidão. E o povo de Israel teve cruzamento. Os descendentes de Sara cruzaram-se com alguns egípcios. Esse povo chama-se vulgo, em algumas versões. Em outras versões é dito populacho. Em outras versões diz assim, misto. Outra versão diz miscigenação. Mistura. Vamos ler capítulo 12 de Êxodo, verso 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Ó, essa expressão, um misto de gente. Há uma outra versão que dizia assim, é capaz de ter por aí. Subiu com ele um vulgo. Tem aí? Como é que está a versão de vocês aí? Mistura. Mas outras versões dizem um vulgo. O que é vulgo? É um popular, hein? Um povão. Um povão, uma misturada. Sem etnia definida, sem origem, sem genealogia. É um povão misturado aí. Vamos agora para olhar em Números, capítulo 11, verso 4 a 6. Presta atenção nesses detalhes. Eu estou falando de gratidão e estou falando como é que a coisa, de onde vem o princípio da ingratidão e da murmuração e da reclamação e dessa atitude de viver gemendo, viver chorando, viver choramingando, aquela turma que fica aí amarrada com a sua alma insatisfeita.
E o populacho, Ó, como é que essa versão diz? Populacho. Como é outra versão? Vulgo. Tem outra versão? Não ouvi. Plebe, plebe. Plebe, vulgo, populacho. É essa mistura, que é misturado com o povo de Deus, que vem para dentro das igrejas, que faz conversão falsa, mas que são os verdadeiros criadores de casos dentro da igreja. Mentirosos, fingindo serem o que não são. Você olha para o comportamento, é o chamado joio de Jesus. Eu domingo passado falei o que o Daniel Marçal conta, que numa igreja 9 desses satanistas entraram na igreja e se tornaram lideranças dentro da igreja. Pessoas que usavam os poderes latentes da alma, curando pessoas e fazendo orações, e bonzinhos, porque essa turma é bajuladora. Todas elas, todo bajulador, guarde bem isto, todo bajulador é filho de Anum. Jesus nunca bajulou homem nenhum. Ele amava as pessoas, mas ele não bajulava. Ele não lambiscava as pessoas. Ele não comprava pessoas. Isso é indignidade. Você ficar elogiando os homens para você fazer deles escravos, isso é coisa do diabo. Se vocês quiserem ver um pastor irritado, é esse aqui, diante desses comportamentos medíocres e falsos, de Absalão que compra o coração do povo com beijos falsos. Isso é obra satânica. Você e eu não temos direito a nada no seu inferno. E Jesus Cristo o que fez foi por graça e amor. Sem nenhum direito nós temos. Por isso nós não precisamos de elogios de ninguém. Porque toda glória, todo louvor, toda honra seja dada ao Cordeiro. Nós precisamos sair dessas fortalezas que nos prendem, onde as pessoas ficam nos babando e fazendo elogios e fazendo cuidados de nós, e nós ficamos presos. Ai, que coisa linda não, que coisa perversa, que coisa perversa, que coisa indigna. Mas nós estávamos onde? Bebo, meu filho, bebo. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Comida de quem, barba? Do mundo. Dos egípcios. Comida do mundo. Ontem, aqui na nossa cidade, a maior festa do mundo. A maior festa do mundo. Hoje, em Londrina, ontem aqui, em Londrina, mas agora em Londrina, a metamorfose. Esse é o populacho, atrás das comidas do Egito. Estava atrás de pepino mesmo. Esse é o populacho. Veja bem o que diz aí. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? É coisa de carne. Continua, Bárbara. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nós queremos uma mesa farta. Nós queremos uma mesa opípara. Achei essa palavra que era de meu pai.
Nós queremos muitas iguarias. Nós queremos muita coisa. Estamos fartos deste maná vil. Meu Deus do céu. Estamos fartos de Jesus. Maná é a figura de Cristo. Apontava para Jesus. Estamos cansados de comer só Jesus. O pão nosso de cada dia é Cristo. Estamos fartos de Jesus. Só Jesus? Não. Precisamos de outras coisas mais. Queremos comidas do Egito. Vocês querem comida do Egito? Vá para o Egito. Vai para os teatros do Egito. Vai para as boates do Egito. Não fique no meio do povo de Deus, seu populacho. O povo de Deus tem comida. E a comida do povo de Deus é Jesus. É o pão nosso de cada dia. É Jesus. E só Jesus. Não bota nem manteiga. Só o óleo do Espírito Santo sobre esse pão. Minha gente, por favor. Por favor. Eu estou vendo aí um povo querendo coisas. Querendo pepino, querendo melões, querendo melancia. Querendo peixe, querendo carne. E esse pão vil, espera lá. Isso é a cozinha de Deus que preparou. Esse populacho fez o povo murmurar. Dize-me com quem andas e direis quem és. Olha lá, sabedoria popular. Quem com porcos se mistura, farelos come. Anda com populacho para ver o que acontece. Você vai cantar a mesma cantiga do populacho. E qual é a cantiga dele? É a cantiga de grilo. É uma cantiga em tiriça, que não para nunca. O que ele faz? Reclama, 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 reclama. Ele disse, eu queria botar, em vez de choro, eu queria botar sobre vocês uma coroa, e em vez de vocês terem murmurações, eu queria botar sobre vocês uma veste de louvor. Como é que está a sua vida? Eu estou aqui, não tão bem com você, porque estou ganhando pouco, e você é fazendeira. Isso é uma conversa que eu estou contando aqui. Fazendeira, seu marido ganha muito, sua eu sou médico, médico hoje não ganha nada. Cabeça da serpente. Isso é coisa de serpente. É ou não é? O povo de Deus fica murmurando. Olha, vamos ver aqui, ó. Êxodo 15. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Ó. Você sabe por que ele murmurou? Porque o populacho veio junto. A escola do populacho que estava lá. O capítulo 12 antecede o capítulo 15. É sempre aquele negócio lá. Aquela maçã podre que estraga as outras. Esse populacho. Veja agora Êxodo 16, 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Quantos? Agora o negócio pegou, virou gripe epidêmica, gripe suína, pegou em todo mundo. O doutor Junot disse que a gripe agora não está pegando muito nas pessoas, porque o vírus já contaminou. Todo mundo hoje tem o vírus da suína. Aí agora hoje pouca gente está contaminada. Não é isso aí?
Tá, todo mundo já pegou o vírus, está aí, uns ainda desenvolvem, mas nós já estamos com o vírus aí dentro de nós e o organismo fazendo. E sabe o que aconteceu lá? Uns começaram a murmurar e pegou todo mundo. E aí o povo murmura, em vez de agradecer, Senhor, muito obrigado por esse pão que não me custou nada, eu não fui para a padaria, não comprei, foi de graça, o Senhor me deu, só na sexta-feira é que eu tinha que apanhar mais, em vez de um homer por pessoa, 2, porque no sábado não poder fazer, o Senhor fez tudo isto, eu não tenho gratidão. Eu não tenho gratidão. Meu irmão, sede agradecido, meu irmão. Você comeu beiju? Tapioca virou agora nome bonito. Beiju virou tapioca. Nos hotéis de luxo hoje, tapioca. Tapioca, ainda fala, o americano está falando, tapioca, falando com o francês. Não é tapioca, não é tapioca mesmo. Tapioca, raiz branca, carioca, casa branca, mandioca, raiz branca, também, e a tapioca, farinha branca, tapioca, farinha branca. E agora, vamos comer tapioca? Só tem tapioca, só tem tapioca, louvado seja Deus porque tem tapioca. Mas não tem nem um negocinho para botar em cima, não, tem tapioca. Não era tapioca não, meu irmão. Era manhu. O que é isto? Isto é Deus providenciando para você. Reclamou. Toda a congregação do povo. Mas olha, eles não reclamavam contra Deus, reclamavam contra Moisés. O povo do Moisés é que levava o problema da história. Ele é que era o sindicalista. Agora veja bem. Êxodo 17, 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que não fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Por que você não tirou do Egito? Nós queremos viver no Egito, nós queremos andar na televisão do Egito, nós queremos comer a televisão, comer aquilo que aquela podridão que a Rede Globo põe na vida das pessoas, e você vai comer aquilo tudo para você satisfazer o seu tempo, porque você está com um tempo ocioso, e você tem que encher o seu tempo ocioso com aquela besteirada toda, e eu também já comi tanto aquilo. E Deus diz, pera. Você está com sede de quê? Dessa água suja? Dessa água poluída? Hoje nós estamos tendo problemas com os nossos filhos sobre concentração da mente. Porque Xuxa, com toda a sua chuchada, e colocando todos aqueles filminhos, dispersou a mente das crianças, e concentração agora não tem mais, é tudo superficial. Hoje nós vivemos a turma Y, a geração Y, que é extremamente ligada, plugada e rasinha, como um pires. O que mostra é o Y do rego. Por isso que é chamada geração Y. A calça fica para baixo da cueca. E nós achando bonitinho, isso tudo é bonitinho. A mocidade tem direito. Veja, Neemias, capítulo 3, 13, versos de 1 a 3. Olha, não vou continuar. Tem que contar as histórias, João, só domingo que vem. Domingo que vem não vai dar porque é outra história. Eu vou falar sobre a cruz. Neemias 13,
de 1 a 3. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Por favor, leia esse texto outra vez. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Quem são os amonitas e os moabitas? São os filhos de Ló com as suas filhas. São filhos de um incesto. As duas filhas de Ló embebedaram o velho, porque eles tinham saído de Sodoma e foram para Zoar, e eles estavam sem fazer nada em Zoar, começaram a zoar lá, e aí, vamos dar um jeito aqui, e puseram o velho bêbado, e tiveram Moabe e Amon e Moabe. Filhos de prostituição, filhos contra a lei de Deus, pai gerando filhos aqui. E aí Deus diz, essa turma misturada não vai entrar na minha casa. Continua, Bárbara. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Aqueles dois povos, em vez de abençoar o povo de Deus que ia entrando na terra Canaã, eles impediram o povo entrar e amaldiçoaram. Contrataram Balaão, Balaque, o chefe, o rei deles, dos moabitas, contratou Balaão para fazer uma maldição. Mas Balaão vinha para um lado e quando ele ia amaldiçoar, Deus mandava a bênção. Aí ele ia para o outro, quando ele ia amaldiçoar, Deus mandava a bênção. E ele fez uma cruz. Norte, sul, leste, oeste. Para onde ele vinha amaldiçoar, Deus mandava a bênção. Porque sobre o povo de Deus há uma cruz, onde há uma bênção que foi colocada da maldição em Jesus, para que a bênção de Abraão chegasse a todas as pessoas. E Balaão nenhum vai trazer maldição para filho de Deus. Muito bem, mas preste atenção, o verso 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto, populacho, vulgo, sem pedigree. I'm sorry, master. Gostei! Apartaram de Israel todo elemento misto, populacho, o vulgo, plebe, sem pedigree. Você faltou plebe, que você não deu. Plebe. Plebe, pronto. O ponto e a vírgula. Você agora disse que eu era o ponto, agora você é a vírgula. Olha só. Você vai andar com... Você quer andar com populacho lambedor? Você quer andar com essa turma? Eles vão contaminar você. Sabe com o quê? Com murmuração, com crítica, com reclamação. Pois Deus está procurando com lupa. O que é que Deus procura com lupa? Adorador. Eu encontrei Levi. Esse é meu adorador. É meu. Vem cá, Levi. Aí Deus diz assim, Levi. Mas Levi, quem é Levi? Um pedreiro? Um sem pedigree? Um Zé Ninguém? É nada. Esse aqui é legítimo. Esse aqui é filho de Aba. Esse aqui não fez cruzamento com miscigenação, não. Esse aqui não busca os poderes de Grayskull. Esse aqui não busca os poderes de Anu. Esse aqui não busca os poderes do capeta. Sabe o que é os da capinha curta? Os capetas da capa preta. Esse aqui não busca os poderes do humanismo.
Esse daqui é um Zé Ninguém, aceito por Jesus Cristo, colhido por Jesus Cristo. Eu conheço esse homem há anos, na suficiência de Jesus. Com esse eu quero andar. Com esse eu baixo minha cabeça para ele botar as duas mãos e orar por mim. Essa semana eu vou procurar Benedito, pastor Benedito. Eu quero conversar com o Benedito, eu quero que ele ore comigo. Eu ando precisando. Vocês não conhecem o Benedito, não? Não conhece, não. É um pastor que tem aqui em Londrina, bem pretinho, bem pretinho. É mais preto do que Levi. É difícil ser mais preto que Levi, mas é. Benedito é um homem de Deus que tem aqui em Londrina. Ele é bem pentecostal. Mas ele é pregador do Evangelho. Aí nesses cantos dessa Londrina, onde nós não vamos, porque nós somos muito importantes. Eu quero que o Benedito bote a mão na minha cabeça. Esses homens precisam ser os nossos companheiros de viagem. Precisamos andar com homens que não se envergam diante dos comandos. Outro dia alguém diz assim: eu não concordo com bater palmas na igreja. Você estude a Bíblia e vai verificar. Você bate palma para um safado que dá dinheiro. Eu não trouxe a carta, que pena. A carta do Tostão, que deu uma carta de 1 milhão. Tostão, o jogador de futebol, disse ao governo federal: por favor, tire o meu nome dessa lista. Que lista? O governo federal quer dar 400 mil reais a todos os campeões de todas as Copas do Brasil desde 1958. Mas mó de quê? Para fazer lobby. Tostão é médico, que é comentarista esportivo, disse: me tira o meu nome disso aí. Eu já fiz uma bobagem quando eu recebi um Fusca do Paulo Maluf em 70. Eu tinha 23 anos. Não sou um perfeito, mas é indigno isso que o governo quer fazer. 400 mil reais para cada um dos jogadores das 5 Copas. E os outros esportes, e o vôlei, e o basquete, e os outros campeões. O que é isso? 400 mil reais? Tostão disse: eu levo mais de ano para ganhar esse dinheiro, alguns anos. Mas eu não quero. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Agora pergunto para você: quais os jornais que trouxeram isto? Minas, uns pouquinhos lá de Minas, de Belo Horizonte. São Paulo, de passagem. Agora, felizmente, nós temos internet. E eu recebi de um diplomata do Brasil, que mandou no meu. Isso não é vergonha? Agora, meu irmão, a gente não se dobra diante dessas coisas, não. A gente se dobra diante do Cordeiro. E se curva diante dele, para se humilhar e para dizer: Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim. Gratidão. Quando eu vejo uma igreja se reunir
e levantar as mãos e aplaudir o Cordeiro e dizer: graças te dou, porque o Senhor me aceitou. Bendito seja o Cordeiro. Eu tiro minha coroa e coloco nos seus pés. Aí eu vejo. Ontem à tarde, enquanto falávamos num grupo, lá na colina, uma senhora de uma outra igreja veio me abraçar e com lágrimas ela disse: eu sabia que eu precisava vir hoje aqui, porque eu sou uma murmurenta calada. As minhas murmurações desciam pelas lágrimas. Todos os dias eu chorava, só que eu não falava. Eu precisava sair desta prisão do anu. Jesus Cristo veio para tirar as algemas dos aprisionados e tirar da prisão os encarcerados e fazer com que nós possamos levantar mãos para o alto, livres de libertação. Por que você levanta a mão para cima? Porque eu sou livre, estou rendido ao Cordeiro. E por que você bate palmas para Ele? Porque Ele é digno, e só Ele é digno de ser aplaudido nesse mundo. Nenhum homem vai me receber mais palmas. Os talentos, sim. Diante de um talento eu bato ainda palma. Mas esse negócio de político, e essa coisa toda de homem que fez apenas o dever, e depois de ter feito o dever, sabe o que a Bíblia diz? Considere-se indigno, inútil. Inútil. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.